Olá, boa noite, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todas as minhas ovelhas. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo e ao meu canal. Sou o pastor Igor Miranda, quero orar por você, com você nessa noite. Quero convidar você a colocar aqui embaixo nos comentários o seu nome completo, sua idade e o seu pedido de oração. Todos os dias à noite nós fazemos essa oração em favor de todas as pessoas. Quero dizer para você que esse canal Deus levantou para que a gente possa ajudar todos aqueles que precisam de ajuda espiritual e principalmente da ajuda de Deus. Por isso, coloque aqui embaixo nos comentários o seu nome completo, sua idade, o seu pedido. Peço também para você deixar uma curtida aqui no vídeo, pois é importante para o nosso canal. O YouTube entende que o nosso conteúdo é importante e ele espalha para novas pessoas, tá bom? Peço também para você que não é inscrito ainda no canal, que você se inscreva, é gratuito. Aí embaixo tem uma palavra em vermelho, inscrever-se, só clicar nela, clica nela, se inscreve e ativa o sininho de todas as notificações. E aí você passa todos os dias, quando a gente colocar os vídeos aqui, a receber notificações, avisos do próprio YouTube, para que você possa assistir os nossos vídeos. Seja muito bem-vindo. Eu quero hoje compartilhar a palavra de Deus com você antes da oração. E eu quero meditar com vocês nessa palavra, porque a palavra de Deus é a nossa arma de guerra. A palavra de Deus é o Espírito de Deus em nós. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu quero que você abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 23. Eu vou ler e depois eu explico para vocês. E a gente explica para que você entenda o direcionamento, aquilo que Deus ele deseja que você faça a partir de agora. O título em cima diz: o perigo das riquezas. São palavras do Senhor Jesus que diz assim: então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam as palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados e dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, para Deus, tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E tornou-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos e irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Glória a Deus. Olha, no contexto, o Senhor Jesus, ele estava falando com um jovem rico, e ele disse para aquele jovem rico que se ele quisesse conquistar o reino de Deus,
ele precisava vender tudo o que ele tinha e dar aos pobres. E depois seguir a Cristo. Então ele teria um tesouro nos céus. Aquele jovem, quando ouviu aquela palavra do Senhor, ele ficou triste. Ele saiu de cabeça baixa. E os discípulos, vendo aquela cena, aquele jovem triste, e o Senhor então em seguida responde: olha, quão difícil são os que têm riquezas entrar no reino de Deus. E os discípulos então estranharam aquelas palavras do Senhor, porque eles não entendiam. É como muitas pessoas elas pensam: será que os ricos não vão entrar no reino de Deus? E Jesus não quis dizer isso. Ele disse então, quão dificilmente são aqueles que confiam nas suas riquezas, que não poderão entrar no reino de Deus. Ou seja, não é que o rico não pode ser salvo, mas aquele que infelizmente confia mais no seu dinheiro, no seu poder aquisitivo, no seu conhecimento, nos bens materiais, do que no próprio Deus. Então, esses dificilmente entrarão no reino de Deus. E aquele jovem, ele ficou triste porque ele confiava mais no seu dinheiro, nos seus bens que ele possuía, do que no próprio Deus. Ou seja, ele não dependia 100% de Deus. Então Jesus, ele disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa expressão usada pelo Senhor Jesus, ele estava se referindo nas muralhas, por exemplo, de Jerusalém. Havia a passagem principal, o portão principal, que ele abria pela manhã, mas ao entardecer, aquele portão se fechava, a porta principal. Mas no muro existiam umas entradas que os judeus eles chamavam de agulhas. E essas agulhas eram passagens que tinha no muro estreita e que apenas poderia passar um homem e um camelo. Mas um detalhe, o camelo ele teria que passar baixado e sem cargas. E então ele conseguia entrar pelaquela agulha, que era uma porta estreita no muro, mas ele poderia entrar abaixado e sem nenhuma carga. Isso significa dizer que Jesus estava dizendo que para alguém ser salvo, alguém encontrar ou entrar no reino de Deus, a pessoa precisa se desprender das coisas materiais, precisa se desprender das coisas terrenas. Ninguém é salvo confiando em dinheiro, em riquezas, em bens materiais ou nas coisas desse mundo. Se alguém deseja salvação, deve se desprender, se despojar das coisas desse mundo e confiar exclusivamente em Deus. Era isso que ele estava se referindo. Hoje, para a pessoa ter a salvação, ela precisa de fato de verdade confiar e se entregar de fato de verdade para o Senhor. Então, quando os discípulos ouviram aquelas palavras do Senhor, eles ficaram então pensando e dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Quem poderá ser salvo? Então o Senhor, olhando para eles firmemente, diz: olha, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que para Deus não existe coisa impossível e nem difícil. Eu vou falar uma frase para você e eu quero que você guarde essa frase. Quando o ser humano realmente ele quer uma mudança, quando o ser humano realmente ele quer vencer, ele quer o Senhor, ele quer o reino de Deus, ele faz o possível e o impossível para conquistar
Ou seja, ele não mede esforços, ele não coloca desculpas, ele não dá desculpas, ele não fica preso a nenhum empecilho desse mundo para conquistar a salvação e os benefícios da fé. Porém, quando a pessoa não quer, escuta isso, ovelha amada, que eu vou falar. Quando a pessoa não quer, ela dá desculpa. Quando uma pessoa não quer, ela coloca os empecilhos na frente. Ela deixa qualquer dificuldade impedi-la de receber a bênção, de receber as promessas e de receber a salvação, inclusive. Porque quando a pessoa não quer, ela dá desculpa. Mas quando ela quer, ela faz o possível e o impossível. Eu quero perguntar para você nesse momento: você quer a salvação? Você quer a tua vitória? Você quer a libertação da tua família? Você quer a restauração da tua vida? O que você me responde? Você quer? Então, não dê desculpa. Não coloque empecilhos para buscar a Deus e para fazer aquilo que você tem que fazer. Se você está me ouvindo agora e você coloca algum empecilho, alguma desculpa, isso é sinal que você não quer. Então vou repetir o que Jesus disse quando os discípulos perguntaram: então, sendo assim, quem pode ser salvo? E o Senhor diz: para os homens é impossível. Quer dizer, existem coisas que são impossíveis para os homens, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então diga comigo: tudo é possível para Deus. E quando você quer, Deus te ajuda a realizar, a conquistar e a vencer. Eu quero fazer mais uma pergunta para você. Você quer vencer? E eu creio que você respondeu aí: sim, eu quero vencer. Então, não olhe para as dificuldades. Não olhe para os problemas. Não olhe para as coisas que estão acontecendo ao seu redor de ruim. Porque o inimigo, ele quer te tirar do foco. Ele quer te tirar da salvação. Ele quer tirar e roubar a tua bênção. E quando então os discípulos, ouvindo aquelas palavras, Pedro então diz: Senhor, e nós, que tudo deixamos para te servir? E o Senhor então responde para eles: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, ou seja, no agora, o centúplo, ou seja, 100 vezes mais, de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Você vê que o Senhor, a promessa dele para quem serve e quem é firme, não é só o reino de Deus, não é só lá na glória, mas aqui também. E ele diz que com perseguições, com lutas, mas a vitória chega. Chega porque a palavra de Deus, as promessas de Deus são firmes e é fiel. Então você que está agora se questionando, perguntando: e eu, que tudo deixei para servir a Deus, para ser fiel a Deus, para adorar a Deus, não se preocupe, porque tudo que você faz para Deus terá recompensa. Não tem ninguém que tenha deixado tudo para trás para servir a Deus, para se entregar para Deus, que não receba já no presente o centúplo de casas, pai, irmãs, filhos, casas, campos, e como também no mundo por vir, ou seja, a vida eterna. Deus tem promessa para a tua vida. Esse é o recado de Deus. Então, não se apegue às coisas desse mundo. Não se apegue a bens materiais, não se apegue a dinheiro. Não se apegue a nada.
se apegue às promessas de Deus, porque elas são eternas. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras, as minhas promessas não vão passar. Você crê nisso? Você crê que essa palavra, essa história do jovem rico realmente aconteceu? Então, se você crê, hoje Deus vai fazer valer e cumprir-se na sua vida aquilo que Ele prometeu. Aprenda uma coisa: com Deus, muitas das vezes parece que nós estamos perdendo. Tem momentos da vida do crente que parece que nós estamos perdendo, mas na verdade, Deus, Ele não está fazendo a gente perder. Deus, na verdade, está preparando você para coisas maiores, para as coisas extraordinárias que Ele tem preparado para você. Por isso que Ele diz no finalzinho, porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Tem muitos que agora estão como primeiro, mas daqui a pouco estarão por último. E tem muitos que agora estão por último, que amanhã estarão por primeiro. Muitos hoje que estão em cima, amanhã estarão embaixo. E muitos que estão embaixo, amanhã estarão por cima. Toma posse disso. Se você está por baixo hoje, ou se você é o último hoje, creia que amanhã você estará por cima, que amanhã você será o primeiro, porque Deus, Ele tem promessa na sua vida. Ovelha amada, eu quero agora junto com você orar, e eu quero declarar que toda sorte de bênção seja derramada sobre você e sua casa e a sua família. É momento de oração. Feche os seus olhos, porque eu quero determinar a bênção de Deus sobre a sua vida. Senhor Jesus, são muitas as pessoas que estão orando comigo agora, neste momento. Pessoas de perto, de longe, pessoas que nos acompanham através desse canal. Pessoas que agora receberam essa mensagem, esta oração, estão nos acompanhando doentes, aflitas, necessitadas, desesperadas. Mas nesse momento o Senhor visita ela e ela está recebendo cura agora. Nesse momento ela está recebendo livramento agora. Nesse momento ela está recebendo a paz agora. Portas estão se abrindo na vida dela. O Senhor me mostra agora mulheres, homens, que estão nesse momento, nessa oração, precisando que uma porta de trabalho venha a se abrir para eles. Meu Deus, abre essa porta. Abre essa porta e muda a situação. Tira a vergonha, tira a humilhação, porque tem muita gente sendo humilhada aqui, meu Deus, por falta de emprego, de trabalho, faltando as coisas dentro de casa. Mas a partir de hoje, Senhor, que haja prosperidade, que haja fartura nessa casa e que o trabalho das suas mãos prospere, que portas venham abrir, o teu nome seja glorificado. Ó Deus, eu oro por todas as pessoas, mães que oram comigo por um filho que está nos vícios, liberta. Filhos que estão doentes, cura, meu Deus. Mulheres que estão com seu marido no braço da amante, liberta eles, Pai. Restaura essa família. Meu Deus, eu creio na vitória e salva a cada ovelha minha aqui do canal. Escreva o nome dela no livro da vida. Perdoa os seus pecados, porque para que ela saiba que o Filho de Deus tem poder sobre a terra e perdoa pecados, mostra a tua glória e o teu poder. Em o nome santo de Jesus. E você, ovelha amada, diga eu creio, diga glória a Deus e receba vitória, milagre
e a glória de Deus na tua vida. A partir de agora, eu creio que a tua vida será transformada. Haverá um antes e um depois dessa mensagem, dessa oração. Medite nessas palavras, fique firme com Deus e se apegue a Ele. Não se apegue às coisas do mundo, porque a tua vitória, ela está perto, para a glória de Deus. Que Deus abençoe, compartilhe essa oração, essa mensagem com todos os contatos, as pessoas da sua família, nos grupos, e me ajuda a levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível, tá bom? Ovelha amada, eu te amo, beijo no coração, forte abraço do teu pastor e até amanhã na nossa oração da noite. Fica na paz, forte abraço.